Imagine viver em um tempo em que o engano e a falsidade estão por toda parte. Um tempo em que nem sempre é fácil distinguir quem constrói de quem destrói. Onde muitas pessoas falam em nome do bem, mas agem movidas por interesses ocultos. Esse cenário pode parecer atual, mas ele é antigo. Ele já existia nos tempos bíblicos. Desde os dias dos profetas até os ensinamentos de Jesus, a palavra de Deus sempre alertou sobre o perigo de certas pessoas e certos comportamentos que, se permitidos em nossa vida, podem nos afastar silenciosamente do propósito de Deus, enfraquecer a fé e roubar a paz. O problema não é apenas reconhecer essas influências. O verdadeiro desafio é ter discernimento e coragem para se afastar delas. Porque muitas dessas pessoas não se apresentam como inimigas. Elas surgem como amigos, conselheiros, líderes, colegas de caminhada e, em muitos casos, até dentro da própria família. Por isso, este vídeo não é sobre julgamento, é sobre sabedoria, é sobre proteção espiritual. Hoje você vai conhecer 15 tipos de pessoas que a Bíblia nos alerta a evitar, não por ódio, mas por amor à verdade e cuidado com a própria fé. E se você acha que já conhece todos esses perigos, fique até o final, porque os últimos ensinamentos são os mais profundos e reveladores. Antes de continuarmos, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas muito importante. Se essa mensagem já começa a falar com você, se em algum momento da sua vida você já se sentiu confuso, drenado ou ferido por certas pessoas, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Aqui nós formamos uma comunidade que aprende, reflete e cresce junto. E quando você comenta, esse vídeo alcança outras pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Se esse tipo de conteúdo edifica a sua vida, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos ensinamentos. Agora, com o coração aberto e discernimento, vamos ao primeiro alerta. Tipo 1. O enganador que se faz de justo. Nem todo perigo espiritual se apresenta de forma evidente. Alguns dos maiores riscos para a fé não vêm por ataques diretos, mas por aproximações disfarçadas. São pessoas que falam a linguagem correta, usam o nome de Deus, citam versículos e aparentam piedade, mas cujo coração está longe da verdade. Jesus alertou com extrema clareza sobre esse tipo de pessoa. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mateus 7:15. O problema aqui não é a aparência externa, mas a intenção interna. O enganador que se faz de justo sabe exatamente como se apresentar. Ele entende o vocabulário da fé, conhece os códigos do ambiente espiritual e sabe como conquistar confiança. Porém, sua motivação não é edificar, mas controlar, manipular ou se beneficiar. Jesus continua: vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Mateus 7:16. Essa é uma chave essencial. Deus nunca nos pede para julgar intenções ocultas, mas nos ensina a observar frutos visíveis. Palavras podem enganar, mas frutos sempre revelam. Os frutos do enganador geralmente aparecem com o tempo: divisão entre pessoas, confusão espiritual, manipulação emocional, culpa excessiva, medo disfarçado de zelo espiritual. O apóstolo Paulo também advertiu a igreja sobre esse tipo de gente, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. 2 Coríntios 11:13. Note que Paulo não fala de pessoas claramente ímpias, mas de obreiros enganosos, pessoas ativas, presentes, aparentemente comprometidas, mas desalinhadas no coração. Esses indivíduos frequentemente usam a fé como instrumento. Eles não se submetem à palavra, usam a palavra para se impor, não buscam servir, buscam influência, não conduzem à liberdade em Cristo, conduzem à dependência deles mesmos. Pedro também alerta: em sua avareza esses mestres explorarão vocês com histórias inventadas. 2 Pedro 2:3. O engano raramente começa de forma agressiva. Ele começa com discursos bem construídos, histórias emocionantes e falsas promessas. Aos poucos,
a verdade é diluída, a consciência é confundida e a fé se torna frágil. Conviver com esse tipo de pessoa é espiritualmente perigoso porque distorce a imagem de Deus, gera medo, em vez de confiança, cria dependência espiritual do homem, enfraquece o discernimento. Por isso a Bíblia não nos manda confrontar impulsivamente, mas vigiar, discernir e afastar-se quando os frutos revelam o engano. Afastem-se de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Afastar-se não é falta de amor, é obediência, é sabedoria, é preservação da fé. Tipo 2. Os amantes de si mesmos. A Bíblia afirma que certos comportamentos seriam marcas claras dos tempos difíceis. Um deles é o amor exagerado por si mesmo. Paulo escreve: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos. 2 Timóteo 3:1-2. Esse texto não fala apenas de egoísmo superficial, mas de uma estrutura de vida centrada no próprio ego. O amante de si mesmo não vive para Deus nem para o próximo. Vive para satisfazer seus desejos, proteger sua imagem e alimentar sua vaidade. Esse tipo de pessoa até pode falar de fé, mas a fé sempre gira em torno de benefícios pessoais. O que Deus pode me dar, como Deus pode me favorecer, porque Deus ainda não fez o que eu quero. Jesus confrontou esse modelo diretamente. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. O Evangelho não começa com exaltação do eu, mas com negação do eu. Quando alguém se ama mais do que ama a Deus, inevitavelmente transforma a fé em instrumento de conveniência. Paulo orienta a igreja: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Filipenses 2:3. O amante de si mesmo busca reconhecimento, validação, status, vantagem pessoal. E quando essas coisas não vêm, ele se frustra, reclama, se distancia e muitas vezes abandona a fé. Provérbios descreve esse vazio interior. Os olhos do homem nunca se satisfazem. Provérbios 27:20. Quanto mais o ego é alimentado, mais ele exige. E quanto mais exige, mais vazio fica. A convivência com pessoas assim é espiritualmente desgastante. Elas não constroem relacionamentos, consomem pessoas, não caminham juntas, usam os outros como degraus emocionais ou espirituais. Jesus ensinou o oposto: quem quiser ser o maior, seja servo. Marcos 9:35. Afastar-se desse tipo de influência não é rejeitar pessoas, mas proteger o coração de uma fé distorcida, centrada no eu e não em Cristo. Tipo 3. A companhia dos escarnecedores. Quando a fé começa a morrer pelas palavras que você permite ouvir. Existe um tipo de pessoa que não ataca a fé de forma direta. Ela não grita contra Deus. Ela não declara ódio pela Bíblia. Ela apenas zomba. E essa zombaria é silenciosa, sutil, constante e mortal para a alma. A Bíblia é extremamente clara quando diz, em Salmos 1:1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Repare que o texto mostra uma progressão perigosa. Andar, parar, sentar. O escarnecedor não entra na sua vida de uma vez. Primeiro você ouve, depois você tolera, depois você se acostuma, e quando percebe, você já está sentado. O escarnecedor é aquele que transforma o sagrado em piada, que trata a fé como exagero, que olha para sua devoção e diz, isso é coisa de gente fraca. Você acredita mesmo nisso? Você ainda vive assim? No início, você ri para não parecer radical. Depois, você se cala para não ser confrontado. E por fim, você começa a duvidar. Provérbios 13:20 declara, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. O dano aqui não é imediato. Ele é interno, espiritual, profundo. O escarnecedor não arranca sua fé de uma vez. Ele vai enfraquecendo sua convicção, vai esfriando sua oração, vai roubando o temor. O que antes te fazia chorar na presença de Deus, agora parece exagero. O que antes era sagrado,
agora parece opcional. E sabe o que é mais perigoso? O escarnecedor quase sempre se apresenta como alguém inteligente, racional, realista. Mas a palavra diz em Provérbios 14:9: os tolos zombam do pecado. Eles chamam obediência de fanatismo, chamam santidade de atraso, chamam temor de medo. Mas a verdade espiritual é esta: toda zombaria é uma tentativa de neutralizar aquilo que confronta o pecado. Quem zomba da fé, zomba porque a fé incomoda. Por isso, Deus é tão direto quando diz para não se assentar com eles. Não é ódio, é proteção. Porque se você permanecer tempo demais ouvindo quem despreza o que Deus honra, logo você começará a desprezar também. Esse é um alerta profético para quem está ouvindo agora. Cuidado com quem te faz rir do que antes te fazia orar. Tipo 4. O amigo que leva à ira, quando a sua paz começa a morrer por associação. Há pessoas que não te afastam de Deus pela dúvida, mas pela raiva. Elas vivem sempre no limite, sempre reativas, sempre ofendidas, sempre prontas para explodir. E o problema é que a ira é contagiosa. A palavra de Deus não trata isso como algo pequeno. Em Provérbios 22, 24, 25 está escrito: não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e ponhas a tua alma em laço. Veja a expressão: ponhas a tua alma em laço. Ou seja, conviver com alguém dominado pela ira aprisiona sua alma, mesmo que você não perceba. No começo você diz: ele é assim mesmo. Ela só fala assim quando se irrita. Eu não sou como ele. Mas com o tempo, você começa a responder mais ríspido, perde a paciência mais rápido, justifica explosões que antes te incomodavam. A ira rouba discernimento, sensibilidade espiritual, mansidão, direção de Deus. A Bíblia diz em Tiago 1:20: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, toda decisão tomada sob ira nunca reflete o coração de Deus. Jesus foi confrontado, humilhado, injustiçado, traído. E mesmo assim a Bíblia diz em 1 Pedro 2:23, quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Agora pense comigo, de forma honesta, com quem você tem caminhado? Pessoas que te levam à paz? Ou pessoas que te treinam para reagir com raiva? Porque existe uma verdade espiritual profunda aqui. Você não permanece muito tempo perto da ira sem se tornar semelhante a ela. A ira abre portas espirituais perigosas. Amargura, ressentimento, orgulho, quebra de relacionamentos. E Paulo nos alerta em Efésios 4:26, 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, quando a ira se torna estilo de vida, ela se transforma em acesso espiritual. Esse é um chamado sério, profético e amoroso. Se afastar de quem vive na ira não é rejeição, é preservação. Deus quer guardar sua paz, sua clareza espiritual, seu coração sensível. Tipo 5. O semeador de discórdia. Quem destrói relacionamentos enquanto finge preocupar-se. Poucas pessoas causam tanto estrago espiritual quanto aquelas que semeiam discórdia. Elas não gritam, não brigam abertamente, não se mostram como inimigas. Elas sussurram. A Bíblia é direta e forte ao tratar desse tipo de pessoa. Em Provérbios 6, 16, 19, lemos: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Repare, semeador de discórdia está na lista do que Deus abomina. Isso não é leve, não é detalhe, é sério. Esse tipo de pessoa age como quem só quer ajudar. Ela diz: não quero falar mal, mas estou te dizendo isso por amor. Só estou te alertando. Mas por trás dessas palavras existe intenção de dividir. A discórdia raramente nasce de grandes escândalos. Ela nasce de comentários pequenos,
feitos no momento certo para a pessoa certa, quando o coração está vulnerável. Provérbios 18:8 diz: As palavras do difamador são como petiscos, descem para o mais íntimo do ventre. Elas entram fundo, criam suspeitas, quebram confiança, levantam muros onde antes havia pontes. O semeador de discórdia raramente assume responsabilidade. Ele espalha o caos e depois observa de longe como se não tivesse nada a ver com isso. Paulo foi extremamente claro ao instruir a igreja. Em Romanos 16:17 ele diz: Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, e afastai-vos deles. Não é corrijam, não é insistam, não é tentem mais uma vez. É, afastai-vos, porque a discórdia não destrói apenas relacionamentos, ela destrói igrejas, famílias, amizades, ministérios. Jesus foi direto ao dizer em Mateus 12:25, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Onde há divisão constante, Deus não permanece. Onde há contenda, a presença se retira. Isso é sério. Um alerta profético para quem ouve agora. Se alguém sempre te aproxima de conflitos, mas nunca da reconciliação, essa pessoa não vem de Deus. Tipo 6. O adulador. Quem elogia para controlar e elogia para dominar. Nem todo elogio vem do amor. Nem toda palavra bonita vem de Deus. Existe um tipo de pessoa que usa elogios como armadilha. Ela sabe exatamente o que dizer, quando dizer e para quem dizer. A Bíblia chama isso de adulação e trata como perigo espiritual. Em Provérbios 29:5 está escrito: Quem adula o seu próximo arma uma rede para os seus pés. Ou seja, o elogio excessivo, exagerado e estratégico não levanta, prende. O adulador não elogia por gratidão, ele elogia por interesse. Ele alimenta o ego para ganhar acesso, inflama a vaidade para conquistar controle, exalta para depois exigir. No começo parece inofensivo. Afinal, quem não gosta de ser reconhecido? Mas o problema é que a adulação não constrói identidade, distorce. Provérbios 26:28 alerta: A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca ruína. A ruína aqui não é apenas externa, ela é interna. Quando alguém vive cercado por aduladores, perde o senso de humildade, se torna dependente de validação, começa a confundir elogio com verdade, e isso afasta o coração de Deus. Porque Deus não trabalha com bajulação. Deus trabalha com verdade. Jesus nunca adulou ninguém. Ele amou, corrigiu, confrontou e restaurou. O adulador, ao contrário, evita a verdade para manter o controle. Outro perigo da adulação é que ela gera comparação, inveja e divisão. Quando alguém é constantemente exaltado acima dos outros, cria-se um ambiente tóxico, onde uns se sentem inferiores, outros se tornam soberbos, relacionamentos se quebram. E tudo isso nasce de palavras bonitas. A palavra nos ensina um caminho mais seguro. Em Provérbios 27:6, lemos: Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Quem te ama de verdade nem sempre vai te elogiar. Às vezes, vai te confrontar, vai te alinhar, vai te chamar de volta ao centro da vontade de Deus. Um alerta espiritual importante. Cuidado com quem só te exalta, mas nunca te exorta. Porque quem só alimenta seu ego pode estar enfraquecendo sua alma. Tipo 7. O amante do dinheiro, quando a provisão toma o lugar do provedor. Existe algo extremamente sutil no amor ao dinheiro. Ele raramente se apresenta como idolatria explícita. Na maioria das vezes, ele se apresenta como prudência, planejamento, responsabilidade. Mas há uma linha invisível e perigosa entre administrar recursos e depositar neles a confiança do coração. Jesus contou uma parábola exatamente para expor esse engano. Em Lucas 12:15-21, ele fala do homem rico que acumulou bens e disse a si mesmo: E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe
e regala-te. Mas Deus lhe respondeu: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Esse homem não era violento, não era imoral, não era escandaloso. Ele apenas confiava no que tinha e não em Deus. O amante do dinheiro vive assim. Ele planeja tudo, mas não ora. Ele calcula tudo, mas não consulta a Deus. Ele se sente seguro, mas essa segurança é ilusória. E o problema não é apenas pessoal, é espiritual e relacional. Quando alguém ama o dinheiro, perde sensibilidade espiritual, relativiza princípios, justifica escolhas erradas, endurece o coração para a dor do outro. Jesus disse algo extremamente forte em Lucas 16:13. Se não fostes fiéis no que é alheio, quem vos dará o que é vosso? O dinheiro na Bíblia é teste de fidelidade, não prova de bênção. Conviver com pessoas que vivem obcecadas por dinheiro pode lentamente mudar a nossa própria escala de valores. Começamos a achar normal trabalhar sem descanso, sacrificar família, negociar a consciência, viver ansiosos. Mas Deus nunca chamou seus filhos para viverem escravizados. Hebreus 13:5 nos orienta: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com o que tendes, porque Ele mesmo disse: não te deixarei nem te desampararei. Quem ama o dinheiro vive com medo de perder. Quem confia em Deus vive em descanso. Tipo 8. O orgulhoso que despreza os humildes, quando o eu ocupa o trono que pertence a Deus. O orgulho não começa com arrogância visível. Ele começa com independência espiritual. O orgulhoso não diz: não preciso de Deus. Ele demonstra isso vivendo como se não precisasse. Ele ora menos, ouve menos, submete-se menos, corrige menos. Provérbios 13:10 afirma: da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. O orgulho gera isolamento, e o isolamento espiritual é um terreno fértil para quedas profundas. Um dos maiores perigos de conviver com pessoas orgulhosas é que elas ridicularizam a dependência de Deus, desprezam a simplicidade da fé, associam humildade à fraqueza. Mas o reino de Deus funciona no eixo oposto. Jesus disse em Mateus 5:3: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito não é ser fraco, é ser consciente da própria dependência de Deus. O orgulhoso despreza quem ora, zomba de quem jejua, minimiza quem serve. Mas foi exatamente esse espírito que Jesus confrontou nos fariseus. Em Lucas 18:9-14, ele conta a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu orava exaltando a si mesmo. O publicano mal conseguia levantar os olhos. E Jesus conclui: todo o que a si mesmo se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O orgulho afasta a graça. A humildade atrai a presença. Conviver com pessoas orgulhosas nos empurra, sem perceber, para uma fé baseada em aparência, comparação e desempenho. Mas Deus não se move por performance. Ele se move por coração quebrantado. Salmos 51:17 diz: coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Talvez você esteja ouvindo isso agora e percebendo que algumas amizades precisam de distância, algumas influências precisam ser cortadas, algumas vozes precisam ser silenciadas. Não é rejeição, é proteção espiritual. Deus não remove pessoas por acaso. Ele remove porque quer preservar o que está construindo em você. Tipo 9. O hipócrita que vive de aparências, quando a fé vira performance e não transformação. A hipocrisia espiritual é um dos pecados mais denunciados por Jesus, e não por acaso. Ela é perigosa porque imita a fé verdadeira, mas está vazia de vida. O hipócrita sabe falar como crente, sabe agir como crente, sabe se portar como crente, mas não vive como tal quando ninguém está olhando. Jesus foi extremamente duro com esse tipo de pessoa. Em Mateus 23:27 e 28, ele declarou: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro
cheios de ossos de mortos e de toda impureza. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Essas palavras não foram dirigidas a pessoas afastadas da fé. Foram dirigidas a líderes religiosos. Isso nos ensina algo sério. Nem toda a aparência espiritual vem de um coração transformado. O hipócrita vive para ser visto. Ele ora para ser ouvido. Serve para ser elogiado. Faz o bem para ser reconhecido. Jesus alertou claramente em Mateus 6:1. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos homens para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão recompensa do Pai que está nos céus. Conviver com um hipócrita é espiritualmente perigoso porque, com o tempo, você começa a medir sua fé pela aparência. Comparar espiritualidade, viver para a aprovação humana. A fé deixa de ser relacionamento e passa a ser palco. Outro problema grave é que o hipócrita costuma ser julgador. Ele aponta pecados nos outros enquanto esconde os próprios. Jesus confrontou isso diretamente em Mateus 7:5. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu próprio olho e então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Esse ambiente gera medo, insegurança e falsidade. Ninguém se sente livre para ser verdadeiro. Todos usam máscaras, mas Deus não se move onde há encenação. Deus se move onde há quebrantamento. Salmos 51:6 nos lembra: Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Deus vê o que ninguém vê, e Ele não se impressiona com a aparência. Tipo 10. O desobediente à autoridade. Quando a rebeldia se disfarça de liberdade, vivemos dias em que a rebeldia é exaltada como coragem. A desobediência é chamada de autenticidade, e o respeito à autoridade é tratado como fraqueza. Mas a Bíblia nunca tratou a rebeldia como algo leve. Em 1 Samuel 15:23, lemos: Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Isso é forte. Rebeldia, aos olhos de Deus, não é apenas desobediência, é substituição de autoridade. O desobediente rejeita toda forma de correção. Ele não aceita limites, não reconhece liderança, não se submete. E isso começa muitas vezes dentro de casa. Paulo escreve em 2 Timóteo 3:1-2: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais. A desobediência aos pais não é apenas um problema familiar, é um sinal espiritual. Efésios 6:1-3 declara: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Conviver com pessoas que desprezam a autoridade contamina. A rebeldia é contagiosa. Com o tempo, você começa a questionar tudo, relativizar princípios, rejeitar correções necessárias. Mas a verdade é simples: quem não se submete não é confiável para liderar. Até Jesus se submeteu. Em Lucas 2:51 está escrito: E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Se o Filho de Deus se submeteu, quem somos nós para desprezar a autoridade? O desobediente sempre acaba isolado, sem cobertura, sem direção, sem proteção espiritual. Provérbios 12:15 diz: O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Talvez Deus esteja te mostrando agora que algumas vozes precisam ser silenciadas e algumas companhias precisam ser revistas. Não é julgamento, é discernimento. Nem todo mundo que caminha com você merece continuar no próximo capítulo da sua vida. Tipo 11. O que zomba do sagrado, quando a irreverência mata o temor de Deus. Existe algo extremamente perigoso e muitas vezes subestimado na zombaria espiritual. Não é apenas uma piada, não é apenas opinião, não é apenas liberdade de expressão. Zombar do que é sagrado é perder o temor de Deus. A Bíblia trata esse comportamento com muita seriedade.
Em 2 Pedro 3:4 está escrito: Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? O escarnecedor não apenas questiona, ele ridiculariza. Ele trata a fé como ingenuidade, a santidade como exagero, a obediência como atraso. Esse tipo de pessoa não precisa atacar diretamente Deus. Basta minimizar o que ele considera santo. Jesus foi muito claro em Mateus 7:6. Não deem aos cães o que é santo, nem lancem pérolas aos porcos, para que não as pisem e, voltando-se, os ataquem. Essa é uma palavra dura, mas necessária. Ela nos ensina que nem todo ambiente é apropriado para compartilhar coisas espirituais profundas. Conviver com quem zomba do sagrado tem um efeito corrosivo. A irreverência é contagiosa. No início, a pessoa ri, depois você ri junto, depois começa a relativizar. E quando percebe, aquilo que antes te fazia chorar na presença de Deus já não te toca mais. Provérbios 14:9 diz: Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos, há boa vontade. O escarnecedor trata o pecado como algo banal. Ele ironiza arrependimento, zomba de jejum, ridiculariza a oração. Mas o temor do Senhor é a base da sabedoria. Sem temor, a fé se esvazia. Salmos 111:10 afirma: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Onde não há temor, não há profundidade espiritual. Um alerta pastoral e profético. Se alguém constantemente desrespeita o que você leva a sério diante de Deus, essa pessoa não deve ter acesso ao seu altar interior. Tipo 12. O promotor da injustiça. Quem normaliza o errado e silencia diante do mal. A injustiça fere diretamente o coração de Deus. Não é um tema secundário, não é opcional, é central. O promotor da injustiça pode agir de duas formas: praticando o mal ativamente ou se omitindo quando poderia fazer o bem. Ambas são graves. Provérbios 17:15 declara: O que justifica o ímpio e o que condena o justo, ambos são igualmente abomináveis ao Senhor. A injustiça distorce a verdade. Ela inverte valores, chama o errado de certo e o certo de exagero. Isaías foi extremamente direto em Isaías 5:20. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. O promotor da injustiça muitas vezes se esconde atrás de discursos técnicos, convenientes ou neutros. Mas neutralidade diante da injustiça é cumplicidade. Tiago 4:17 nos lembra: Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Conviver com alguém que normaliza a injustiça endurece o coração. Você começa a aceitar abusos, relativizar pecados, silenciar diante do erro, evitar posicionamento. Mas Deus nunca chamou seus filhos para serem espectadores do mal. Miqueias 6:8 resume o coração de Deus. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça, ames a misericórdia, se andes humildemente com o teu Deus. O promotor da injustiça geralmente prospera aos olhos do mundo, mas sua base é frágil. Salmos 37:7 nos aconselha: Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Nem toda prosperidade vem de Deus. Algumas são apenas permissões temporárias. Estar perto de quem vive distorcendo justiça, explorando pessoas ou calando-se diante do mal, coloca sua própria fé em risco. Deus é justo, e Ele espera que seus filhos reflitam esse caráter. Talvez Deus esteja usando essa mensagem para te mostrar que nem todo ambiente é saudável, nem toda amizade é edificante, nem toda convivência é neutra. Algumas conexões precisam ser encerradas, não por ódio, mas por obediência. Você não pode crescer espiritualmente permanecendo onde Deus já não está. Tipo 13. O cínico que destrói a fé dos outros, quando a descrença se disfarça de maturidade. O cínico raramente se apresenta como inimigo declarado da fé. Ele se apresenta como alguém realista, maduro, racional. Ele não diz,
não creio em Deus. Ele diz: já vi demais. Nem tudo é assim. Cuidado com esse exagero espiritual. Mas por trás dessas palavras existe algo perigoso: a erosão silenciosa da fé. A Bíblia alerta sobre esse espírito. Em Judas 1:18-19 está escrito: nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. O cínico não ataca de frente. Ele sugere dúvida, ele questiona promessas, ele relativiza milagres, ele enfraquece a esperança. Provérbios 12:25 nos lembra: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O cínico faz o oposto. Ele oferece palavras que pesam, não que levantam. Conviver com alguém assim é como caminhar constantemente sob uma nuvem de incredulidade. A oração começa a parecer inútil, a fé começa a parecer frágil, a esperança começa a parecer ingenuidade. Hebreus 10:23 nos exorta: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quem vive sem esperança tenta roubar a esperança dos outros para não se sentir sozinho. A fé precisa ser protegida, não por isolamento, mas por discernimento. Tipo 14. O que ama a maldade, quando o coração se deleita no que destrói. Há pessoas que não apenas caem no pecado, elas gostam dele. Elas se deleitam no erro, se orgulham da astúcia, celebram a queda alheia, justificam a perversidade. A palavra é clara em Provérbios 2:14, que se alegram de fazer o mal e exultam com as perversidades dos maus. Esse tipo de pessoa transforma o mal em entretenimento, a mentira em estratégia, a crueldade em poder. Conviver com alguém assim é extremamente perigoso, porque o mal, quando normalizado, endurece a consciência. Isaías 33:15 descreve o contraste do justo, o que anda em justiça e fala o que é reto, o que rejeita o ganho de opressões, que com um gesto afasta suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. O que ama a maldade faz exatamente o contrário. Ele se aproxima do caos, se alimenta da dor, se fortalece na destruição. Você não pode caminhar com quem ama aquilo que Deus odeia sem ser afetado. A luz não negocia com as trevas, ela se afasta ou é apagada. Tipo 15. O insensível ao sofrimento do próximo, quando a frieza substitui o amor. Poucas coisas revelam tanto o estado espiritual de alguém quanto sua reação à dor alheia. O insensível vê sofrimento e não se move, vê injustiça e se cala, vê necessidade e ignora. A Bíblia é direta em Provérbios 21:13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Isso é sério. Jesus deixou claro que o amor a Deus se prova no amor ao próximo. Em Lucas 10, na parábola do bom samaritano, os religiosos passaram longe. Quem parou foi quem tinha compaixão. 1 João 3,18 nos chama à verdade. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Conviver com pessoas frias espiritualmente nos anestesia. A dor deixa de incomodar, o clamor deixa de tocar, o coração vai endurecendo. Quem perde a capacidade de se compadecer está se afastando do coração de Deus. Talvez ao ouvir tudo isso, você tenha percebido algo profundo. Nem todo afastamento é perda. Alguns são livramento. Deus não está te chamando para rejeitar pessoas. Ele está te chamando para proteger o que Ele está construindo em você. Nem toda companhia merece acesso ao seu coração. Nem toda voz merece influência sobre sua fé. Nem todo relacionamento deve continuar no próximo capítulo. Se essa mensagem falou com você, não ignore. Ore, discernia, obedeça. E se você sente que esse tipo de conteúdo te fortalece, deixe seu like agora. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal para não perder as próximas palavras que edificam e despertam. E escreva nos comentários: Deus está alinhando minhas conexões.
Que Deus te dê discernimento, coragem e paz para se afastar do que te afasta dele e permanecer apenas onde sua presença habita.